Fala, rapaziada, bem-vindos de volta ao canal Acervo Exatas. João Paulo aqui com vocês para a gente finalizar agora a nossa lista de limites, a lista 1, que está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Então, se tu ainda não baixou a lista, acessa lá que vai ter todos os exercícios que já estão resolvidos aqui. Esses exercícios do vídeo de hoje são os dois últimos dessa lista. E bora finalizar ela então. Vamos lá. Ache limite dessa função com radical aqui quando o x tende para mais infinito. Então, para que a gente comece a resolver esse exercício aqui, primeiro nós precisamos tirar essa raiz daqui, e para isso nós vamos usar a racionalização, que é o processo matemático mais utilizado para tirar uma raiz, tanto se essa raiz estiver solta, assim, em um número que não é uma fração, né, quanto numa fração. Então, fazendo isso para essa função aqui embaixo, nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 3, que está dentro da raiz, né? Fora nós temos o menos x, eu vou colocar um parênteses aqui. E para fazer a racionalização, para retirar essa raiz, nós vamos precisar multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é aquele termo que vai transformar essa raiz em um número sem raiz. Como que a gente faz isso? A gente multiplica por esse cara aqui, ó. X ao quadrado mais 3, né? Mantemos a raiz. E agora nós vamos apenas trocar o valor aqui. Percebam que é menos, e aqui eu vou colocar um mais, tá? Mais x. Só que eu não posso fazer simplesmente essa multiplicação, porque eu estou modificando a função, né? Então eu vou colocar o x ao quadrado mais 3 sobre a raiz, mais x, embaixo também. Então, olha só, esse termo aqui todo vale 1, né? A parte de cima é igual à parte de baixo, a divisão entre eles vale 1. Então eu estou multiplicando essa parte aqui por 1. Só que eu fiz mais do que isso, eu gerei na parte de cima um produto notável do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, olha só. Percebam que o a, ele vale raiz de x ao quadrado mais 3, e o b vale x. Então nós podemos reescrever isso aqui dessa maneira, ó, gente. Raiz de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o a ao quadrado, né? Menos o x ao quadrado. E embaixo continua raiz de x ao quadrado mais 3 mais x. Se nós simplificarmos aqui o quadrado com a raiz, vai sobrar aqui apenas x ao quadrado mais 3 menos x ao quadrado, né? E nós já podemos perceber que vamos ter uma simplificação aqui em cima, né? Então, só complementando aqui embaixo, x ao quadrado mais 3 mais x, né? Olha o x ao quadrado aqui, ó. A gente pode simplificar, né? Então, vai sobrar aqui embaixo 3 sobre raiz de x ao quadrado mais 3 mais x. Nós já podemos aplicar o limite nessa nova função, tá? Então, olha só, se a gente aplicar o limite aqui já, limite de x tendendo para mais infinito de 3 sobre x ao quadrado mais 3 mais x, nós já podemos concluir que esse limite aqui vai valer zero. Nós poderíamos parar aqui a resolução. Por quê? Porque o denominador aqui embaixo ele vai tender para mais infinito. Ó. Então, o 3 dividido por um número que está tendendo para mais infinito vai tender para zero. Caso tu não conseguisse chegar de imediato nessa conclusão, como é que faria? Fazer o seguinte, ó. Vamos usar aqueles procedimentos que a gente já conhece para resolver os limites com raiz. Então, nós vamos dividir essa função aqui, tanto em cima quanto embaixo, pelo módulo, né? Vai ficar assim, então, ó, 3 dividido pelo módulo de x sobre raiz de x ao quadrado mais 3 sobre módulo de x mais x sobre módulo de x. Lembrando, então, que como o x está tendendo para mais infinito, o módulo de x aqui onde não tem raiz vai ser mais x, né? E onde tem a raiz, nos é conveniente transformar o módulo de x em raiz de x ao quadrado. E o outro termo de fora aqui vai ficar x sobre mais x também, né? Então, seguindo a resolução aqui, nós temos 3 sobre x. Vamos ter agora aqui
a raiz inteira, eu vou juntar toda a raiz. Então, nós vamos ter x² dividido por x², mais 3 dividido por x², mais, fora sobrou 1, né? Continuando aqui o desenvolvimento, 3 dividido por x, sobre... Na raiz, nós vamos ter x² por x², sobrou 1, mais 3 sobre x². Agora a gente fecha a raiz, e fora sobrou 1. Então, aplicando o limite agora aqui, se nós aplicarmos aqui as propriedades da divisão, da soma, a propriedade do limite de passar para dentro da raiz, lembrando que nós já treinamos bastante essas propriedades, né? Então eu vou deixar aqui, para quem está com um pouquinho de dúvida, um outro vídeo no card de um outro exercício que nós resolvemos, que foi utilizado as propriedades passo a passo, tá? Aqui eu vou pular algumas etapas para que o vídeo não fique muito longo, muito cansativo, né? Então nós teríamos o seguinte, ó, em cima vai ficar limite de x tendendo para mais infinito de 3 sobre x. Embaixo nós vamos ter a raiz e limite de x tendendo para mais infinito de 1 mais limite de x tendendo para mais infinito de 3 sobre x². Isso dentro da raiz, né? E fora aqui, limite de x tendendo para mais infinito de 1. Finalizando, então, esse limite aqui de cima vai ser igual a zero, porque o 3 dividido por um número que tende ao infinito, a fração vai tender a zero. Embaixo nós vamos ter a raiz e dentro dela limite de 1, que é uma constante, vale 1, né? Mas esse limite aqui também vale zero. A gente fecha a raiz e fora dela nós vamos ter limite de 1, que daria então, só finalizando aqui, 0 sobre raiz de 1 é 1, mais 1, 2, né? 0 sobre 2, que dá 0. Chegamos na mesma resposta que nós já tínhamos previsto antes, né? Mas agora desenvolvendo todas as etapas. E vamos agora para o último exercício dessa primeira lista, que é o exercício 7. Então percebam que ele é similar ao exercício passado, só que aqui, ó, antes nós tínhamos uma constante, né? Agora nós temos um AX. Então a gente vai começar desenvolvendo da mesma maneira aqui, né? Eu vou racionalizar essa função com a raiz aqui e vai ficar o seguinte, ó, x² mais ax mais x, tudo isso aqui sobre raiz de x² mais ax mais x. E agora a gente fecha a raiz aqui, né? Se nós observarmos aqui o numerador multiplicado por essa função, nós temos um produto notável do tipo a² menos b². O a desse produto notável, ele é igual a x² mais ax, e o b vale x, né? Então nós vamos escrever isso aqui do ladinho, ó. O a² vai ser raiz de x² mais ax elevado ao quadrado menos x². E embaixo permanece x² mais ax mais x. Só vou fechar a raiz aqui. A raiz está até aqui, né? Então nós podemos simplificar aqui o quadrado com a raiz. E ficou em cima x² mais ax menos x² sobre raiz de x² mais ax mais x. x² menos x² deu zero, né? Então só vai sobrar aqui o ax sobre raiz de x² mais ax mais x. Então, no exercício 6, quando nós chegamos nessa etapa aqui, nós já conseguimos concluir o exercício, porque aqui em cima nós tínhamos uma constante, mas agora nós temos a vezes x, né? Então, obrigatoriamente aqui, nós vamos ter que usar a metodologia da divisão pelo módulo. Bora seguir aqui embaixo, então, pegar o a vezes x e dividir pelo módulo de x. Embaixo nós vamos ter
raiz de x ao quadrado mais ax dividido pelo módulo de x, mais, aqui ficou o x, né, dividido pelo módulo de x também. Então, olha só, gente, como o nosso x, no limite, está tendendo para mais infinito, é um valor positivo, né? Então, esse módulo aqui vai virar mais x, esse módulo aqui de baixo também vai virar mais x, e esse módulo aqui vai virar raiz de x ao quadrado, porque é onde temos a raiz e é conveniente para a gente fazer as simplificações. Então, continuando aqui, nós vamos ter a sobre x dividido por x. Eu vou unir as duas raízes aqui, né? Vou fazer assim, ó, x ao quadrado mais ax sobre x ao quadrado. Eu juntei as duas raízes, né? A de cima com a de baixo aqui, ó. E fora da raiz vai ficar x dividido por mais x, vai dar 1, né? Então, em cima simplificou o x aqui, sobrou apenas o a. E embaixo ficou raiz de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, dá 1. Mais a vezes x dividido por x ao quadrado, vai sobrar a dividido por x. E fora da raiz permanece o 1. Então, tudo que nós precisamos fazer agora é aplicar o limite nessa expressão que sobrou aqui. Bora lá. Vamos ter, então, em cima o limite de x tendendo a mais infinito de a. Embaixo nós vamos ter a raiz. Dentro dela, limite de x tendendo para mais infinito de 1, mais limite de x tendendo para mais infinito de a sobre x, e fora da raiz vai ficar limite de x tendendo para mais infinito de 1. Daqui nós vamos tirar a resposta final, então o limite da constante é a constante, é o a. Embaixo aqui, dentro da raiz, como é que fica? Limite de 1 é 1. Esse segundo limite aqui vale 0. E esse limite aqui de 1 também vale 1. Então, qual que vai ser a resposta? A resposta vai ser, em cima permanece o a, raiz de 1 é 1, mais 1 é 2. Então, a resposta do exercício é a sobre 2. Beleza, gente? Fechamos a primeira lista, então. Está nas vésperas de prova aí. Cara, pega teu caderno, tua caneta, faz uma térmica de café, acessa a playlist aqui e começa a estudar junto, que daí tu vai se dar bem. E como sempre, eu peço aquela ajuda para alavancar o canal. Então, te inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.